Capítulo 10. A aliança de sangue. A aliança de Deus com Abraão é diferente da velha aliança, porque aquela era uma aliança baseada somente na fé e era considerada uma aliança de sangue. Na aliança abraâmica, vemos o mistério da nova aliança. Portanto, para entendermos plenamente o que aconteceu na nova aliança, é importante termos uma compreensão clara do que aconteceu aqui. Se não entendermos a aliança abraâmica, não poderemos compreender verdadeiramente a nova aliança. Cristo está oculto em todo o Velho Testamento e precisamos garantir que vamos encontrá-lo nele. É por isso que precisamos ler cuidadosamente todo o relato de Gênesis 15, do 1 ao 21, que transcrevo abaixo. Por favor, não se apresse ao ler esses versos. Leia devagar e atentamente. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão: Sabe, com toda certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: Aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Gênesis 15, do 1 ao 21. Encontramos muitos paralelos entre essa aliança e a nova aliança, na qual sabemos que só podemos entrar pela fé. Assim como Abraão, que também teve que crer para participar da aliança que Deus fez com ele. É o que vemos nos versículos abaixo, em Gênesis 15, 5 e 6. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça.
Como vemos aqui e também em muitos trechos do Novo Testamento, a fé era um requisito para participar dessa aliança. Primeiro, Abrão teve que crer, depois Deus fez aliança com ele para que ele pudesse entrar nela. A ordem é muito clara, assim como na nova aliança, na qual é impossível entrar por qualquer outro meio que não seja a fé na obra consumada da cruz. O poder de uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue não era algo incomum entre o povo hebreu naquela época. Até hoje existem povos, principalmente algumas tribos na África, que ainda fazem alianças de sangue. Ela era considerada a aliança mais forte de todas e, uma vez feita, era totalmente sagrada. Essa aliança não podia, de modo algum, ser quebrada por nenhuma das partes. Normalmente, quando uma aliança de sangue era feita e uma das partes a quebrava, os próprios membros da família matavam a pessoa por não ter guardado a santidade dessa aliança. A nova aliança que Deus fez é uma aliança de sangue, como veremos mais tarde. Jesus tomou o vinho que simbolizava o seu sangue e disse: "Este é o cálice da minha nova aliança." O primeiro símbolo de derramamento de sangue na Bíblia está em Gênesis 3:21. "E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu." De onde Deus tiraria essas peles, senão de algum animal que ele havia matado? E ele não fez isso apenas porque Adão e Eva precisavam de roupas ou porque estivessem nus ou com frio, mas para expressar seu desejo de fazer uma aliança de sangue com o homem através de Jesus Cristo. Uma vez que as partes entravam numa aliança de sangue, elas estavam totalmente unidas a partir daquele momento. Não havia mais separação ou distinção entre as duas partes. Assim, através da nova aliança, fomos totalmente unidos a Cristo e Deus já não faz distinção entre nós e seu filho. Por isso ele é chamado de cabeça e nós somos chamados de corpo, porque essas duas partes são inseparáveis. Quando Saulo perseguiu a igreja, Jesus lhe disse que era a ele que Saulo estava perseguindo. Essa era uma expressão da aliança de sangue de Deus com a igreja. A aliança de sangue também significava que o mais forte tinha que proteger o mais fraco, ainda que isso lhe custasse a vida. Que lindo símbolo da nova aliança! Jesus estava disposto a entregar sua vida por nós para nos manter a salvo. Na carta aos Colossenses, Paulo diz que estamos escondidos com Cristo Jesus em Deus. Veja Colossenses 3:3. Estamos totalmente protegidos pelo mais forte, que obviamente é Deus. Jesus não disse que ninguém poderia nos tomar das suas mãos? Ele, o mais forte, está nos segurando, os mais fracos, por causa da aliança de sangue. Pouco tempo atrás, disse a um amigo pastor que um dos meus amigos havia entregado a vida ao Senhor e ele imediatamente respondeu: "Isso é bom, mas não é muito melhor o Senhor ter entregado sua vida por ele?" Outro aspecto que uma aliança de sangue envolvia era o compartilhamento dos bens de cada um. Nenhuma das duas partes poderia reivindicar algo como exclusivamente seu depois de fazer uma aliança. Já não havia mais separação de bens. Se uma das partes entrasse na aliança com uma dívida de R$1 milhão e a outra com R$10 milhões em dinheiro, então a primeira já não teria mais dívida e ambas teriam juntas os R$9 milhões restantes. A pessoa que trouxe a dívida para a aliança não tinha que pedir nada. O dinheiro simplesmente pertencia a ela agora. É muito importante que você se lembre desse fato e medite nele. Mais à frente nesse livro, eu lhe mostrarei que nós cristãos pedimos muitas coisas que já nos pertencem. A aliança abraâmica e a crucificação. Lembre-se de que a nova aliança foi selada com o sangue de Jesus. Agora, descobriremos alguns paralelos maravilhosos entre a crucificação e a aliança de Deus com Abraão. A primeira é que Deus exigiu um sacrifício, como vemos neste texto de Gênesis. Gênesis 15, 9 e 10 diz: "Então ordenou-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Quando Deus foi até Abraão para começar a aliança de sangue, ele exigiu de Abraão um sacrifício de animais que precisavam ser partidos e ter seu sangue derramado.
Para que a nova aliança fosse feita, Deus também exigiu um sacrifício por parte de Jesus. Mas desta vez, o sacrifício que Deus exigiu foi o corpo do próprio Jesus Cristo, que também foi partido e teve seu sangue derramado. Falando sobre Jesus, o autor de Hebreus diz: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10, 12a. A segunda similaridade que vemos entre a história de Abraão e a crucificação é que Abraão, assim como Cristo na cruz, teve que enfrentar escuridão e grande terror. Veja os relatos a seguir em Gênesis 15, 12 e Mateus 27, 45. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. E em Mateus diz: então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Vemos nesse versículo do Evangelho de Mateus que profundas trevas ou grande escuridão caíram por sobre toda a terra, e sabemos pelos relatos da crucificação que o que Cristo teve de enfrentar foi muito assustador. Como Jesus se tornou pecado por nós, ele teve que enfrentar os horrores do pecado. Em terceiro lugar, Abraão teve de enfrentar as aves de rapina. Em Gênesis 15, 11, lemos: em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. É importante observar que Deus, que estava entrando numa aliança com Abraão, não o ajudou a espantar as aves de rapina, que na tipologia da Bíblia significam demônios. Quando Jesus estava na cruz, ele foi abandonado e teve de enfrentar toda a terrível atividade demoníaca. O Evangelho de Mateus descreve o horror que Jesus teve de enfrentar sozinho. Mateus 27, 46 diz: e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto ele clamava agonizante e perguntava a Deus por que fora abandonado, os céus estavam em silêncio. Não houve resposta alguma de Deus. Ele teve de enfrentar as trevas sozinho, assim como Abraão.